O episódio hoje, meu povo, não só é o último dessa temporada, como também é um episódio em português. Sim, isso mesmo. E aí você se pergunta: "Por que em português?" Eu te falo por quê. Porque hoje, não só é um episódio em português, mas é um episódio comigo de Invisalign, que eu tô com essa bosta dessa borrachinha, agora eu tive que colocar, e agora pra tirar e depois colocar de novo, é um parto. Então, depois que eu coloco, assim fica. Então vamos de Invisalign, se eu tiver aí se a minha dicção não estiver a melhor, você agora já sabe por quê. E venho aqui assim, ó, desse jeito que eu estou, de óculos. Uma vez, inclusive aqui, uma curiosidade, eu estava andando na Colômbia, assim, exatamente assim, tipo, com meu óculos, acho que estava de franja e tal, e aí o cara começou a gritar assim na rua: Betty la feia", o cara me chamando de Betty a feia, gente, gritou, absoluto grito. Eh, então eu venho aqui com o meu look Betty a feia. Na verdade, deixa eu tentar não tá muito legal com essa luz, então eu vou tentar colocar um bonezinho, fazer o jabá do bonezinho de Adult Sta nossa, piorou, piorou, piorou? Ah, gente, vai assim mesmo. Olha só, eu ia gravar pra vocês um episódio todo bonitinho. Eu pensei assim: "Ai, eu sendo o último episódio, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma retrospectiva, né, que é a coisa mais óbvia a se fazer". E pensei: "Vou fazer numa mesa legal", né, porque chama The Adults Table, eu acho que eu tenho que começar a trazer um pouco mais do conceito table, que nem sempre está. Eu gostaria que estivesse mais, mas nem sempre está no podcast, porque eu entrevisto muita gente remota e tal. Aí eu falei: "Será que eu faço este episódio com vídeo ou sem vídeo?". Sem vídeo vai ser mais fácil e é o que eu estou optando no momento, porque eu tô no meio de meio que um caos, assim, né, muitas coisas na vida. E sabe quando você simplesmente tá exausta? Na verdade é isso, sabe, tipo, sabe quando você tá assim: "Nossa, eu quero só ficar de boa?". Eu tenho estado às vezes numas fases assim, sabe, que eu tô assim: "Gente, deixa eu ficar aqui no meu casulo, na minha casa, com meu homem, com os meus 5 amigos e é isso", sabe assim? Às vezes eu tô nessa. Mas, falei: "Não, eu vou cara, eu vou honrar esse podcast, eu vou buscar uma mesa boa". Aí a Luísa, minha amiga, sugeriu da gente fazer uma mesa num lugar, numa loja que a gente gosta muito, e aí a gente foi fazer. Gente, gente, deixa eu contar aqui pra vocês. E só um PS, tá, esse episódio, como ele é português, ele vai ser bem eu também, vai ser uma coisa bem aleatória, vários assuntos, porque, de novo, eu não tô muito pra pensar, entendeu. Eu queria entregar pra vocês uma coisa melhor, juro que eu queria, mas vai ficar pra temporada que vem. Hoje o que a gente tem vai ser conversa fiada em português, pra todas as amigas e vamos pra cima. E aí, voltando à história, meu Invisalign já tá me incomodando. Voltando na história da loja, a gente foi lá gravar e nunca tem ninguém nesse andar, tipo, que é meio que num rooftop, assim, e tem umas mesas legais e tal, beleza, sentamos pra gravar. Aí começa a vir um povo ali, um povo aqui, e eu assim, gente, cagada na vergonha, mas pensa uma pessoa cagada na vergonha. E aqui eu já abro o primeiro parênteses, que é assim, cara, a gente precisa respeitar influencer. Eu vou falar pra vocês uma coisa, você já viu influencer? Você já viu influencer gravar vídeo em espaços públicos? Eu olho pra aquilo e fico assim: "Como? Como? Como que isso acontece? Como que essa pessoa tem essa coragem?". É pra aplaudir com os pés, entendeu? Juro pra você, porque é uma coisa inacreditável. Tenta gravar pra você ver. Tenta. Então eu tô lá, assim, minha voz praticamente nem saía, eu conversando assim, ó, eu conversando assim, porque eu estava com tanta vergonha, meu Deus do céu. Aí vai vendo, quando vê, passa um cara que trabalha na loja, aí quando vê ele tá, tipo assim, meia hora arrumando um negócio atrás da gente, meio que dá a entender, sabe, assim, dá a entender que ele, tipo: senhoras, o que estamos fazendo? O que estãs fazendo?". Enfim, gente, eu só sei que eu fiquei, assim, nervosa o negócio inteiro, mas gravei. Só que depois eu fiquei tão sem graça, que eu falei: "Gente, eu nem posso postar um negócio desse", sabe. Mas aí a primeira, talvez, conversa desse episódio é vergonha. Gente, que coisa, que inferno, né, de vergonha. E assim, eu acho que vergonha e qualquer outro sentimento que tenta parar a gente, tá aí, vai acontecer e a gente tem que fazer independente, que foi o que eu fiz, mas o caso, o vídeo não verá a luz do dia, o vídeo que vai ver a luz do dia vai ser esse daqui. E gente, fazer em português, porque realmente eu me sinto mais confortável. Eu tô precisando me sentir confortável nesse momento. E aí já venho então para o próximo ponto que eu quero trazer,
quero trazer no caso, assim, enquanto eu falo "tá vindo", que é eu às vezes me sinto mal, sabe, eu falo assim: "Cara, eu não tenho uma marca que as pessoas podem seguir de maneira coerente", e isso me incomoda, sabe, porque eu fico assim: "Tá, aqui do nada eu tô soltando um vídeo em português, e aí?". Entendeu? Eu tô aqui construindo a minha marca em inglês, tô construindo, né, esse projeto em inglês, aí eu vou lá e solto um vídeo em português. Tipo, confunde, né, os telespectadores, a audiência. E ao mesmo tempo eu penso assim: "Gente, mas a minha audiência é pequena, dá pra experimentar, né, dá pra a gente ser mais aberto e aí ir descobrindo o que que funciona, o que que não funciona". A minha amiga Luísa também sugeriu, eu fazer de vez em quando, eu já tinha recebido essa sugestão também de outras pessoas. "Ai, faz uma entrevista em espanhol, faz uma entrevista de repente em português, traz esse lado seu, né, já que são 3 idiomas que você fala, que você se sente confortável conversando e tudo, e pessoas que você quer entrevistar estão em vários lugares, então de repente, por mais que a língua principal seja o inglês, pode ser que vira e mexe? Vire vira e mexe, eh, enfim, tem uma entrevista em espanhol ou algo no sentido. Então eu tô começando a pensar, sabe, mas aí eu fico nessa, eu fico tipo, eu sinto que eu vou contra tudo que os livros de branding falam, sabe, eu sinto que eu tô muito numa fase exploratória. Eu tinha minha newsletter em inglês e aí agora eu voltei pra português, mas certas newsletters que são os top tipo, top picks do mês, eu vou fazer em inglês. É uma salada mista, uma coisa assim. E aí eu fico nessa fricção, nesse atrito dentro de mim, de opostos, que eu fico assim: "Cara, por um lado a gente tem que experimentar, por outro a gente tem que ter um pouco de coerência para as pessoas conseguirem acompanhar, senão não dá para crescer". Nossa, eu fico cansada. E por outro lado, uma coisa que é legal é que, de fato, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai ficando claro aquilo que importa pra gente, aquilo que a gente tem para entregar. Por isso que eu sou muito fã do conceito, da ideia de você começar mesmo não estando pronto, ou de você se permitir mudar a rota, né. Então, passar às vezes por essas diferentes rotas pode ser desconfortável, mas eu realmente acho que é necessário, que é importante, que a gente pode se deixar ser um pouco mais espontâneo em certos momentos para se descobrir mesmo, né, no meio disso tudo. Então, isso é um ponto que, para mim, tem sido muito importante. E para essa última temporada que passou, eu achei muito interessante, porque algumas coisas ficaram muito presentes para mim, assim. Muitos tópicos se repetiram. Eu conversei com pessoas diferentes, de histórias diferentes, de contextos diferentes, e alguns assuntos foram uma constante nessas conversas, o que me chamou muita atenção, porque as pessoas com quem eu conversei são muito bem-sucedidas em diferentes conceitos, diferentes níveis, seja um nível profissional, seja um nível pessoal, seja os 2, seja qualquer definição que essas próprias pessoas tenham de sucesso e ângulos diferentes, mas algumas coisas parecem que se repetem, sabe, e eu achei isso muito interessante. A primeira delas, e eu vou passar rapidamente sobre isso daqui, se você não ouviu os episódios, vai te dar um resumão do que foi essa temporada, mas o primeiro é autoconfiança. E como autoconfiança é uma coisa que é construída e não uma coisa com a qual a gente nasce. Eu achei esse ponto, a Renata, Corrovarenga falou sobre isso, que ela é ativista climática, a Ana Luísa Barbosa falou sobre isso, que está fazendo mestrado em Oxford, a Priscila falou sobre autoconfiança, que é sourcing director na Kindle Brands, que é a Fenty Beauty e tal. Todo mundo, Ana Clara Gontijo, todo mundo falou sobre isso basicamente, sabe, sobre autoconfiança, Rebeca Nepomuceno. Eh é sobre ser uma coisa que você constrói, que você não pode simplesmente ficar esperando o dia que você vai se sentir confiante o suficiente para fazer alguma coisa. E que, na verdade, isso se constrói, às vezes, até no processo reverso, que é, você vai lá, faz, você se coloca numa situação, você se expõe àquela situação, e aí você começa a construir uma certa confiança. Então que o conforto, ele não é necessariamente um sinal de confiança, né, e que você, para crescer, tem que se colocar em situações desconfortáveis, e é daí que vai surgindo a sua confiança, de entender que você é capaz de passar por esses momentos, de você é capaz de desenvolver o que tem que ser desenvolvido. Então, isso continuou voltando nas conversas e me fez pensar bastante, né, sobre essa coragem mesmo de você se colocar nos lugares e construir uma confiança a partir daí. A segunda coisa que veio muito, quase toda conversa que eu tive teve isso, a autenticidade.
e que bom, eu acho que, assim, um ótimo sinal que isso apareceu muito. As pessoas com quem eu conversei, de alguma forma, todas trouxeram algum ângulo relacionado à autenticidade e a realmente levar quem você é para o mundo. O episódio com a Rebeca Nepomuceno, designer de noivas maravilhosa e de vestido de festa, ela falou só sobre autenticidade, né, foi o tópico principal, não só sobre autenticidade, na verdade, mas foi a base principal da nossa conversa foi a autenticidade, e foi muito legal como que ela comentou as fases diferentes da vida e o que que a autenticidade significa em cada uma das fases. Como que a gente se sente perante essa palavra em fases diferentes. Então, quando você é adolescente, você sente que aquilo é mais uma necessidade de ser diferente, versus quando você tá mais velha, você começa a ver aquilo como ser quem você é, o que quer que signifique aquilo. Então, eu achei isso maravilhoso. A Ana Luísa, minha amiga maravilhosa, mestranda em Oxford, eu amei, ela contou uma história muito legal sobre como ela se apresenta no exterior. Ela fala que ela é de Ubá, Brasil, né, imagina, Ubá tem gente no Brasil que não sabe o que que é Ubá, quem dirá no exterior. E ela se apresenta como se, sim, fosse: "Pô, eu sou de Nova York", entendeu? Mas, porra, é quem ela é, sabe assim, é quem eu sou, então eu levo isso para o mundo, eu levo quem eu sou para o mundo, se a pessoa perguntar, beleza, eu explico. Mas ela conta como que ela construiu uma relação muito bacana com uma pessoa super alta em Oxford, um cara que estava dando uma palestra e tudo, e que ele é casado com uma mulher de Ubá. Então quando ela se apresentou falando que era de Ubá, ele ficou assim: "Gente, como assim? Espera, de onde você é?" E eles criaram essa conexão, né, e agora ele é como se fosse um padrinho dela em Oxford. Então, eu acho muito lindo, gente, muito, muito, muito lindo, como que as coisas se abrem, como que a vida se abre quando a gente é autêntico. E isso é parte da razão pela qual também eu estava querendo fazer esse episódio em português, me veio essa vontade hoje à noite, eu falei: "Cara, você quer saber? Eu vou fazer isso". E eu espero que isso conecte com as pessoas de alguma forma, né, e que isso gere esse tipo de ligação de uma maneira muito sincera. E, então, esse episódio com a Ana, cara, eu fiquei muito inspirada depois do episódio, eu fiquei pensando muito sobre as coisas que ela falou, porque não só é o que ela fala, mas é como ela fala. Ela é uma pessoa que coloca uma energia nas coisas que ela tá falando, e em quem ela é e como ela se apresenta, e isso me inspira muito. Então, a autenticidade, gente, é mais um ponto que veio muito. Outro ponto, isso você vai vendo que tá meio que ligado. Identidade e como a nossa identidade ela é fluida, como que ela vai e fluida não no sentido de que ela né, se transforma, sei lá, 360, mas a gente tem muitas faces, né, são vários lados de quem a gente é, e dependendo da fase da vida, a gente vai estar lidando com uma versão diferente nossa, ou com uma, sabe, uma outra parte de quem a gente é. E a Erika falou muito sobre isso, a Erika que é Senior Corporate Counsel no Workday, ela falou bastante sobre essa parte de identidade, como que ela foi entendendo, ou foi criando certas ideias de quem ela era, e isso foi sendo desafiado ao longo da vida. Eu acho que isso é um ponto que, assim, eu me identifiquei muito quando ela falou e quando outras pessoas também tocaram nesse assunto de identidade, a Priscila Pires falou bastante sobre isso também, que assim, uma das coisas que eu tô vendo mais necessárias, desde que eu fiz 30 anos, já estou fazendo 31 mês que vem, boa tarde, tô doida pra fazer 40, vocês sabem disso, mas eu tô curtindo meus 30, tá, não quero correr nada. Mas é essa questão da identidade, sabe, é você chega um ponto que você tudo não vou falar tudo, mas muito do que você construiu a sua ideia de você mesma no passado, começa a ser desafiado. E não às vezes por uma coisa completamente diferente de tudo que você conhece, mas talvez o suficiente para te fazer perder um senso de confiança. E confiança que quando eu falo não é nem autoconfiança, talvez isso também, mas é aquela sensação de estabilidade. Esse é meu ponto, sabe, é estabilidade. Então eu falei já isso várias vezes em vários episódios, eu falo muito disso no TikTok, mas, com todas as mudanças da vida, tanto essa questão dos 30, que tem aí todo o retorno de Saturno maravilhoso que nós amamos, mas também a minha mudança de país, as minhas mudanças de país, né, que foram várias. Você, enfim, a mudança de núcleo familiar quando você casa, conhece alguém para passar a vida inteira, e aquilo vira sua família versus a sua família de origem. Essas coisas todas, sabe, nossa, mexeram muito comigo. E é uma coisa muito bonita e muito poderosa, porque mexe num nível tão profundo, que você fala assim: "Gente,
Ok, as partes que eu tô conectada, né, em mim mesma agora, se sentem muito autênticas, voltando aí no ponto da autenticidade. Então é uma transformação que ela vai te aproximando de você mesma, de acordo com a fase que você está, não que, né, uma versão sua anterior tenha sido menos você, mas você vai começando a ligar menos para certas coisas, você vai começando, né, a se encontrar nessas entrelinhas. E eu acho isso muito poderoso, eu acho isso muito maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, às vezes é confuso. É o que eu tô falando aqui pra você, sabe, eu tô aqui tipo: "Ai, tá, mas e aí? Ainda tô me descobrindo quem sou eu em inglês, vamos lá". Aí eu vou, faço um episódio em inglês ou tô, né, num lugar publicamente falando inglês, aí fico daquele: "Ai meu Deus, será que eu tô parecendo isso, parecendo aquilo?". E todo mundo que eu entrevistei também com uma mentalidade muito parecida. Então, essa parte da identidade, a Erika fala, por exemplo, quando ela se tornou mãe, como é que foi pra ela, porque ela tinha uma ideia e uma imagem de quem ela seria como mãe, e ela é uma mãe diferente, ela tem que diferente do que ela pensou, né, porque a gente sempre também entra nos ideais meio loucos, e que aquilo, enfim, é mais uma adequação, você ser brasileira demais para um americano, mas americana demais para um brasileiro, quando você mora fora, esse tipo de coisa, sabe. Então, foram conversas muito legais ao redor de identidade, a Priscila falou bastante sobre isso, como que ela se sentia quando ela mudou para os Estados Unidos versus hoje, e a busca que ela tá nesse momento de volta para as raízes dela. Então, muitas conversas legais sobre identidade, e que eu realmente me senti abraçada, sabe, conversando com essas pessoas, eu assim: "Gente, interessante, não tinha pensado por esse lado, ou me identifico aqui, muito, muito legal". Outra coisa que eu amei, 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 foi a conversa com a Ana Clara Gontijo, que muita gente amou, recebi muito feedback positivo dessa conversa. A parte que ela fala sobre equilíbrio entre o dar e receber no trabalho, basicamente isso. Então, ela diz que um acordo muito claro que ela tem com ela, é que quando ela tá trabalhando para uma empresa, enfim, ela trabalhou como, buyer, né, fashion buyer, que é compradora em uma empresa de fast fashion, eh, ela trabalhou também, hã, na parte de product manager? Product manager, numa empresa de joias, enfim, e ela falando sobre como ela sempre balanceou muito bem, equilibrou muito bem o dar e receber. Então, eu não só dou para essa empresa, né, como uma empregada, eu dou aquilo, uma funcionária, eu dou aquilo que eu tenho para dar, mas também eu preciso extrair algo dessa empresa. E eu acho essa mentalidade muito maravilhosa, e foi uma coisa que eu comecei sempre a me lembrar na minha própria vida e na minha própria nos meus pró no meu próprio trabalho, assim. Porque claro, o trabalho que a gente fa o que ele gera pra gente é a dinheiro, né, basicamente é isso, é dinheiro, é você poder pagar pela sua vida, basicamente é isso, para o que você consome, para o que você é, para o que você faz, pelo seu aluguel, né, enfim, tudo bem. Mas não é só isso, não precisa ser só isso. Tem como você extrair, e você deveria extrair muito mais do seu trabalho. Aprendizados, poxa, eu tô aqui, no caso dela, né, ela falando: "Eu tô aqui nessa empresa que eu não sei muito, por exemplo, de design, eu posso olhar para esses desenhos, eu posso aprender. Então você realmente entender como que essa empresa, como que a minha posição nesse lugar hoje pode me ensinar, como que eu proativamente busco aprender e extrair algo dessa empresa. Seja um networking, gente, seja, sabe? E eu comecei a olhar muito para isso dessa forma, e eu olho para empresas muito dessa forma. Eu olho, inclusive, no contexto da minha vida no geral, o que que essa empresa representa? Além de ser o meu ganha-pão, como que eu posso, eh, extrair, né, dessa empresa de acordo com aquilo que eu quero desenvolver na minha vida, com a direção que eu quero seguir. Eu até conversei com uma mulher, e isso eu acho que eu falei isso pra vocês no TikTok, eu não sei, mas eu conversei com uma mulher recentemente, muito maravilhosa, muito bem-sucedida também, aqui em Chicago, e ela falou comigo: "Fernanda, você tem que pensar na sua vida 3 coisas. A primeira coisa que você vai pensar é: qual papel eu quero ocupar? As pessoas não pensam nisso, né. Qual papel eu quero exercer? E aqui não é cargo, gente, é realmente qual papel você quer exercer, o quê? Sabe assim, qual que é a sua marca? Qual marca que você quer ter, né. Marca aí, digo, marca pessoal mesmo. Qual que é o papel que você quer ocupar? Segunda coisa, qual que é o seu, ela não falou superpoder, ela comentou a palavra superpoder em outros momentos, mas eu não tô conseguindo lembrar exatamente com quais palavras que ela usou aqui, mas é basicamente isso. Qual que é o seu superpoder? Eu tenho eu tô receosa de usar essa palavra, porque quando a gente fala assim: "Ai, o que que te diferencia? Qual que é o seu superpoder?", eu acho que a gente coloca muita pressão na gente de achar que tem que ser uma coisa muito especial, sabe, assim, é a coisa mais especial e única do mundo que ninguém mais tem, e não é.
né, às vezes, enfim, não é isso. O que você tem pra dar é o que você tem pra dar. Não tem que ser a coisa mais única do mundo. Mas é como se fosse ai gente, eu queria ter as palavras certas, mas eu não tô nem com o meu caderno aqui. Enfim, mas é como se fosse isso, qual que é o seu superpoder? E terceiro, como você pode usar a sua empresa para cumprir esse objetivo. E eu acho isso muito legal, porque de fato pensando nisso, abrindo um pouco mais o espectro e distanciando um pouco, vendo isso mais de longe, o que que eu quero ser? Quem que eu quero ser? Que papel que eu quero ocupar? E o que que eu preciso para chegar lá e como que essa empresa me ajuda, entende? Eu falei para vocês disso no passado, mas olha aqui a gente, né, ó, aqui, TDAH, né, opa, vai pra cá, vai pra lá, volta. Mas eu falei no TikTok no passado, e eu reforço aqui, quando eu entrei na empresa que eu tô agora, uma das coisas que me fez querer entrar, uma das coisas que eu queria, naquele momento, era o seguinte: eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, quer dizer, não tinha acabado de mudar, mas estava aqui há pouco tempo, estava aqui há 2 anos, né, eu tô aqui há 4, estava aqui há 2 anos. E eu queria começar esse projeto em inglês, o podcast, e eu não estava me sentindo tão eu em inglês, e também não sentia que eu estava conseguindo, eh, expandir ou elaborar conversas em inglês desses assuntos da vida, tá, assuntos mais profundos, assim, sei lá, eu quero falar a minha visão sobre tal coisa, e é uma coisa mais ligada a sentimento ou uma coisa mais profunda, eu não estava conseguindo elaborar muito bem. Então eu falei: "Cara, eu vou me colocar na posição mais desconfortável que eu conseguir, entendeu? Eu quero uma coisa que me force a explicar conceitos difíceis em inglês, eu quero uma coisa que me force a ter que falar mesmo quando eu não quero. Sabe, assim, aquela trava? Eu falei: "Gente, eu preciso remover isso, eu preciso começar a me reconhecer mais nesse idioma". E aí essa vaga era uma vaga de vendas, que eu sempre vendi, mas não trabalhava num cargo específico de vendas. Eh e eu tinha medo, vou falar a verdade pra você, eu tinha muito medo de entrar em vendas, que eu falava assim: "Gente, muita pressão, muita coisa, nã ainda mais em inglês, imagina ter que fazer ligação, sabe assim, gente, pelo amor de Deus. Enfim, e aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei: "Cara, perfeito, perfeito, é isso aí", porque eu não tenho opção, né, eu tenho que ligar pra esses clientes, eu tenho que me colocar numa posição desconfortável com frequência, eu preciso ir para o escritório, então eu estava trabalhando remoto na época, então também tenho que interagir com pessoas em inglês, eu tenho que explicar conceitos difíceis, porque eu trabalho vendendo solução, muito complexa. Então, era uma combinação das coisas que eu precisava na época. E assim, 2 anos depois eu sinto que gente, é absurdo o tanto que eu evoluí nesse sentido, o tanto que eu me sinto mais confortável, o tanto que, sabe, comparado a 2 anos atrás, o tanto que o objetivo que eu tinha foi cumprido por conta desse trabalho em específico. Então isso para dizer, voltando lá naquela coisa do como que essa empresa me ajuda, naquele papel que eu quero ocupar, eu tento pensar muito nisso, sabe, o que que são habilidades que eu quero desenvolver. Quais são direções que eu quero tomar? Quem são pessoas que eu quero conhecer? E aí você vai tomando decisões não só de qual empresa entrar, mas dentro da sua empresa, como é que você pode aprender, né, aquela empresa eu realmente acho que, enfim, você aprende muito mais do que, sei lá, você fazer um curso, um MBA, enfim, tem muita coisa que você pode extrair. Então, esse conselho da Ana, eu achei, assim, maravilhoso. Também, claro, tivemos Manuela Campello, maravilhosa, falando sobre relação com comida e relação com o corpo, que foi uma conversa super legal, super necessária nos dias de hoje, honestamente, com as coisas do jeito que estão. Nossa, tô parecendo risos, né? Tô parecendo uma velha. Aquelas coisas do jeito que estão, né? Não, não, vamos lá, deixa eu melhorar essa fala. Mas eu não sei, eu tenho essa sensação que parece que a cultura da magreza tá voltando com tudo, e eu tenho zero problema com falar sobre, corpos magros, ou emagrecer, ou gostar mais de você mesma com um certo corpo, ou preferir. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que também a gente não pode ir para outro extremo de, tipo assim, ser super sensível pra falar disso, não é o meu ponto. Mas às vezes me choca, sabe, alguns conteúdos que eu vejo e me deixa triste, eu falo: "Gente, não tá legal isso daqui". E a Manuela trouxe muitos assuntos legais e muitos comentários importantes sobre a nossa relação, né, com a comida, a nossa relação com o exercício. Uma coisa que ela comentou que eu gostei muito, e ela tem isso como parte muito forte, né, da prática dela como nutricionista, que é ser contra a cultura de restrição, né, de você se restringir demais e como que isso pode ter o efeito oposto.
E uma parte que eu gostei muito foi que ela não enxerga necessariamente no início que você tá abrindo mão dessa mentalidade restritiva e você acaba comendo um pouco mais, ela não vê aquilo como um fracasso, porque você ainda tá treinando, né, a sua mente, a o seu corpo, enfim. E eu via muito como um fracasso, sabe, eu via assim: "Nossa, eu não, eu vou me restringir menos, eu vou, sabe, ficar mais tranquilo com isso". Aí eu ia lá, achava que eu ia ser controlada e acabava comendo o mundo e falava: "Ai meu Deus, ah lá, eu fiz isso de novo". Aí entrava naquele looping, né, de novo, de novo, de novo. E ela vê isso muito como assim: "Cara, você tá treinando, né, a sua cabeça. Então, às vezes hoje você ainda comeu muito, mas você comeu um pouquinho menos, e isso é um avanço. Aí no dia seguinte então, esse processo como sendo um processo que pode ser, né, um processo longo, um processo que não é instantâneo e que você não tem que ficar ali, né, poxa, jogando contra você mesma o tempo inteiro na sua cabeça, eu achei isso muito importante. Então, essa conversa também foi muito legal, eh e óbvio tivemos eu tô terminando, tá gente, tô terminando. Mas tivemos também o Rachel Allworth falando sobre fazer coisas difíceis. Gente, sim, absolutamente sim. 100% yes. Sim, 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 1000 vezes sim. Porque eu amei essa conversa. Eu sou muito fã dessa ideia também de fazer coisas difíceis, e eu gostei muito sobre o que ela falou, porque querendo ou não a gente acha muita gente evita, né, fazer o que é desconfortável, fazer aquilo que desafia, porque acha que é errado, né, assim: "Ah, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar passando por esse nível de desconforto", mas gente, a vida é desconfortável, a vida é desconfortável. A vida é desconfortável, minha linda. Então, quando a gente se coloca ativamente, conscientemente para fazer coisas difíceis, você começa a criar resistência a certas coisas na vida, e a criar, sabe assim, uma presença, no caso da corrida, né, que exige muito essa presença, que ela é necessária quando a gente pensa em ocupar os espaços que a gente quer ocupar, crescer, sabe, e nos tornarmos as pessoas que a gente quer se tornar. Então, eu sou muito fã, eu corri uma maratona por causa disso, eu falei: "Cara, eu quero muito treinar minha cabeça para entender de maneira voluntária, não só as coisas que a vida joga", né, porque, porra, de novo, a vida já é difícil, então você vai ter que criar resistência, quer você queira ou não. Mas eu queria fazer isso de uma maneira muito consciente, né, eu já falei sobre isso no passado também, sobre a minha decisão de fazer a maratona, como que foi uma decisão muito ligada a isso e a criar resistência e resiliência, e entender que sabe, abrir mão um pouco do instant reward, né, da recompensa instantânea, que tem tanto hoje em dia por conta do digital e tudo, e se educar sua cabeça para entender que as coisas são um processo, sabe. E você tem que todo dia fazer um pouquinho, e todo dia tá lá pra você mesma e fazer o que tem que ser feito, independente do seu humor. Gente, esses são alguns dos pontos que ficaram muito na minha cabeça essa temporada. Me conte se você ouviu, me conte o que ficou na sua cabeça. O que que você gostou, e inclusive aquilo que eu acho que agora eu vou falar em inglês, será? Porque quem ouvir só em inglês, será que alguém vai chegar até aqui? Tá vendo? Olha aqui, eu pensando em voz alta com vocês, enquanto eu tento tomar uma decisão. A minha cabeça tá assim, tá gente, eu tô: "Será que eu faço tal coisa? Será que eu faço de outro jeito? Será que eu não ficaria melhor assim? Será que eu ficaria melhor assado? Será que eu", enfim. É isso, meu povo, temporada 2, chegamos ao fim. Eu vou deixar aqui um formulário na descrição, um formulário de, feedback. Então, se você é uma pessoa que escuta o podcast, se você tem algo relevante para comentar, tá? E pode ser feedback construtivo, mas de novo, você tem que ser uma pessoa que bem intencionada e que escuta esse podcast. Aí eu quero muito ouvir sua opinião, de verdade, pode dar. Eu quero esse feedback construtivo, porque como vocês podem ver, eu tô meio all over the place. Eu tô assim: será que faço assim? Será que faço assado? Será que" E vamos continuar assim, entendeu? A gente vai pra cima, vai com tudo. Vamos continuar, tudo certo. Mas, eu queria um feedback de vocês. E outra coisa também é que na próxima temporada eu quero fazer um pouco mais de eventos e um pouco mais assim, né, não fiz nenhum no caso, eu não fiz nenhum essa temporada. Mas eu quero começar a fazer evento, quero começar a ter mais coisas de comunidade, sabe. Então deixe seu e-mail, se você quiser, se você tiver interesse, caso, né, a gente faça aí um evento breve em breve, e você quiser participar. E é isso, gente. Temporada que vem vamos com tudo. Eu agora vou dar a famosa pausa, mas aí a pausa o quê? É uma pausa ativa, que é o jeito que a gente gosta. É a pausinha pra gente o quê? Gravar, entendeu? Então vamos ter mais entrevistas maravilhosas. A newsletter, agora a newsletter é
em português e algumas coisinhas em inglês. A gente vai nessa salada, até sabe-se lá quando, mas a newsletter também vai estar na bio, tá? No meio tempo eu vou continuar postando lá, escrevendo toda segunda-feira, assuntos sobre a vida, pensamentos, coisas úteis, tudo lá. E é isso. Eu vejo você na próxima temporada at the Adults Table. Hopefully this time at a better table, like an actual table, and not this bedroom. Mas eu gosto do bedroom também. Gente, nossa, agora eu vou assistir Hamnet. Quem já assistiu? Todo mundo, menos eu. Vou lá. Beijos. I'll see you on the next episode. Next season at the Adults Table.